Como atua o espírito de Jezabel nas igrejas? Acompanhe. Olá, a paz do Senhor a todos vocês que me acompanham. Eu sou a Isilda Teca, para quem não me conhece, sou pregadora e ministra do Senhor. A Bíblia enfatiza sobre o rei Acabe. Rei Acabe casou com uma mulher e essa mulher chamava-se Jezabel. Rei Acabe permitia ou tolerava que a Jezabel praticasse todos os atos horríveis, horrendos dentro do palácio. Jezabel foi uma mulher ou uma rainha que perseguiu os profetas. Um dos profetas na qual Jezabel perseguiu tanto foi o profeta Elias. Então, hoje em dia, também há esta ação da Jezabel nas igrejas. Só que hoje em dia ela não existe no físico, mas o espírito de Jezabel ainda reina nesta terra. Hoje em dia o espírito de Jezabel usa pessoas, usa vasos, assim como o Espírito Santo usa pessoas para manifestar o seu poder, o espírito de Jezabel também usa vasos. E normalmente o espírito de Jezabel dentro da igreja, ela ama estar dentro da liderança, porque Jezabel ama ser líder. O espírito de Jezabel não atua só em mulheres, também atua em homens, porque o objetivo dela não é a questão do sexo ou do gênero, mas é a questão de influenciar ou manifestar o seu desejo, que é o desejo de poder e liderança. Hoje em dia nas igrejas nós vamos encontrar pessoas que têm influência desse espírito de Jezabel na igreja, muitos conscientemente, outros inconscientemente. E normalmente essas pessoas que têm influência de espírito de Jezabel nas igrejas gostam de criar contendas, gostam de criar ilhas, gostam de criar confusões, gostam de se colocar na frente. E muitas das vezes quando cometem ou criam problemas na igreja são as primeiras a demonstrar inocência. Muitas das vezes muitos pastores se submetem a esse espírito de pessoas com influência de espírito de Jezabel. Eles notam, mas não querem repreender, não querem confrontar, porque essas pessoas normalmente também têm ação de espírito de Acabe. Acabe foi esposo de Jezabel e ele sabia que os atos que a Jezabel cometia não eram atos bons, mas há muitos pastores também que agem como Acabe tem espírito de Acabe. As pessoas fazem confusão. Essa pessoa só porque oferta bem na igreja, essa pessoa só porque tem influência, essa pessoa só porque prega bem, tem retórica nas suas pregações ou no seu canto, canta bem na igreja ou modera bem. Esses pastores, por medo, acabam permitindo que essa pessoa continue a trabalhar no seio da igreja e não a repreendem. A Bíblia diz assim, em Apocalipse capítulo 2, no seu versículo 20, que o Espírito Santo repreende a esse tipo de líderes ou a esse tipo de igreja. E a Bíblia diz o seguinte: tenho contra ti o tolerar desta mulher, que assim mesmo se declara profetiza, mas não somente ela ensina e também seduz os meus servos a praticarem a prostituição. Essa chamada de atenção foi dada a uma dessas igrejas em Apocalipse contra a ação desses líderes. Notam a ação do espírito de Jezabel nas igrejas, ficam calados, não confrontam, ficam com medo de perder membros, ficam com medo de perder pessoas porque elas ofertam bem, porque elas dão sempre dinheiro, porque elas têm influência, ou essas pessoas chegam a ameaçar que se o pastor não permitir que ela lidere ou sirva na igreja, vai levar consigo mais membros da igreja. Então os pastores se submetem a esses espíritos ou a essas pessoas que têm influência desses espíritos, mas Deus diz que é contra esse tipo de atitudes. Então quais são os sinais para nós detectarmos que uma pessoa tem influência de espírito de Jezabel? Acompanhe. Primeiro sinal: pessoas com espírito de Jezabel gostam de semear intrigas dentro da igreja, gostam de semear divisão, confusão. Normalmente ele começa a pegar aqueles irmãos que estão fracos espiritualmente e dizem as seguintes palavras: não achas que o pastor já não está bem espiritualmente? Não achas que o pastor já não prega como antes? Não achas que o irmão fulano ou eu devia estar na liderança e o pastor fulano não? Não achas que a mamã pastora não é boa para ser esposa do pastor, mas parece que eu é que tenho
esse lado, ou parece que seria melhor que fosse eu. Todas essas palavras normalmente são pessoas que têm a influência de espírito de Jezabel. Servos e servas de Deus, fiquem atentos. Segundo sinal, gosta de estar na liderança, gosta de estar com os pastores e com as pastoras, gosta de estar com os ministros e ministras de louvor. A tendência é sempre com o objetivo de tentar criar intriga entre o esposo, o pastor e a pastora. Muitas das vezes a mulher chega a dizer assim: pastora, não achas que o pastor não devia ter uma vida espiritual um pouquinho mais elevada? No pastor, será que Deus mesmo te concedeu essa mulher? Será que o pastor não devia orar melhor para ver se é mesmo essa mulher segundo Deus? Então, normalmente essas pessoas com essas influências, o objetivo é destruir, começa a separar os pastores. São pessoas muito prestativas, gostam de ir trabalhar, gostam de ajudar na igreja, mas o objetivo é fazer com que ela possa ser mais amada para depois, no fim, destruir o seio da igreja. Terceiro sinal, pessoas que têm influência de espírito de Jezabel quando estão a pregar, normalmente a pregação é para levantar o seu ego. São pregações que estão alinhadas mais em heresias. São pessoas que quando querem pregar dão indireta nas pessoas. Não é para tocar as pessoas com a palavra de Deus, é para dar indireta, para falar mal de alguém, para demonstrar que Deus lhes usa, que Deus lhes trabalha nelas, mas no fundo não há nada sobre Deus em suas vidas. Esse espírito de Jezabel, quarto sinal, ela gosta de criar ilhas, fazendo com que outros irmãos não se unem com outro, inventando sonhos, revelações que a irmã fulana não merece andar com ela porque ela faz isso ou aquilo. A irmã fulana ou irmão fulano não merece estar ali, não canta bem, que seria o fulano a cantar. Normalmente ela vai sugando o seio de Cristo até ela conseguir alcançar os seus objetivos. Quinto sinal, quando o servo de Deus, ou pastor, ou líder, ou profeta, ou evangelista, conseguir dar conta que esta pessoa tem influência de espírito de Jezabel e repreende, ela começa a se comportar da seguinte maneira: ameaça sair da igreja, diz que se ela não ofertar à igreja vai morrer, ameaça querer inventar problemas, ameaça muitas das vezes a liderança, nem que for até de inventar calúnias para sujar a reputação ou o nome da igreja. Sexto e último, o espírito de Jezabel gosta de inventar falsas profecias. Normalmente, eu dou sempre uma chamada de atenção. Os profetas devem sempre seguir o direcionamento do Espírito Santo. Se não receberem revelações, peçam confirmação. O espírito de Jezabel gosta de dar revelações erradas para conduzir o povo de Deus ao abismo. É sempre ela que profetiza, é a que mais faz confusão, é a senhora que quer sempre estar na intercessão para criar confusão. Esse espírito de Jezabel gosta de agir desta maneira. Tudo isso é só para criar confusão no seio de Cristo. Nem que for para profetizar contra aqueles que são profetas genuínos de Deus. Quando ela nota que tem um profeta que é usado por Deus na igreja, ela tenta aniquilar criando ameaças, criando contendas, ou usar as pessoas, influenciar as pessoas para odiarem aquele que é profeta genuíno. Como vencer o espírito de Jezabel? O tema é muito complexo, então temos que terminar logo. Seguir o direcionamento do Espírito Santo. Uma das formas de vencer o espírito de Jezabel é o Espírito Santo que nos conduz. Ele que nos alerta, é o Espírito Santo que repreende, é o Espírito Santo que ensina. Então, pelo nome de Jesus Cristo é que devemos repreender esse espírito. Segundo, não aceitar ofertas com intenções de obter cargos. Muitas das vezes as pessoas com influência do espírito de Jezabel querem dar ofertas para poder receber cargos. Então, quando notarmos isso, evita receber ofertas com essas intenções para amanhã não usar contra ti. Outro, nas igrejas, quando estiverem a profetizar, deve ser por ordem, para evitar confusão, porque esse espírito gosta de aproveitar esse clima de confusão nas igrejas. Segundo, repreenda, servo de Deus, as atitudes, não tenha medo, porque o Senhor é quem ordenou. Repreenda esse espírito dentro das igrejas. Se não quiser, nem que for para submeter esta pessoa diante de Deus, mas repreenda para que vocês não caiam no erro. E ensinem sobre o perdão, sobre o arrependimento dentro da igreja. Ensinam sobre o amor de Cristo, sobre o arrependimento, porque é isso que Jesus quer. A paz do Senhor.